meu Deus, muito obrigado por esse dia. Que você abençoe todo mundo, abençoe todo lugar que eu for. Que eu fique bem, que abençoe a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, tias. Da mesma maneira, você vai abençoar também a vida da Carla nesse momento, que será instrumento de Deus para nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando tua filha, que em nome de Jesus ela seja um instrumento, Senhor, para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Alô? Boa noite, queridos. Boa noite. Bom demais a gente estar na casa do Senhor e Deus tem abençoado a nossa vida muito, 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 sempre, sempre. Obrigada, irmão Walter, essa água é abençoada. Vocês sabem que essa água é ungida, desculpa. Mas é sim, tá? Ele vem com tanto carinho. Hoje de manhã eu estava falando, às vezes eu bebo sem vontade, só pelo carinho dele. Falando nisso, estou com vontade. Bom demais, como falei, a gente está aqui e Deus tem dado muitas mensagens, muitas orientações, muitas ordens. Mas hoje a gente vai pregar uma mensagem muito diferente. Então, eu queria que você abrisse aí a sua palavra, a sua Bíblia, ou teclasse, ou acessasse, em Salmo capítulo 37, versículo 5. Salmos capítulo 37, versículo 5. Hoje Deus não me deu bronca nenhuma para eu trazer para os irmãos. E como essa palavra tem falado ao meu coração. Achamos? Amém ou misericórdia? Amém. Salmo capítulo 37, versículo 5. Queria que você prestasse atenção. Sabe, querido, vira para o professor do seu lado e fala assim, não fala agora. Não tira minha atenção. Olha para o seu celular e fala assim, eu não te quero. Vai. Olha para o seu celular e fala, eu não quero você. Não me encha a paciência. Não é porrinha. Foi? Falou ou não falou? Tem um amigo que ele fala que o celular fica coçando, ele tem que botar o celular embaixo da perna. Faz isso aí. Você que está lá atrás, eu te enxergo. E eu falo. Amém? Vamos juntos? Nós vamos falar juntos esse versículo. Um versículo só. Um versículo só. Hoje não tem historinha. Hoje não tem. Não tem. Pastor Douglas não está aqui. Está lá na casa de babá. Ó, que bênção, gente. Coisa boa. Então, hoje não tem historinha. Hoje ele vai escapar de um monte de pergunta. Um versículo. Vamos juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Vamos de novo? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Fecha de novo seus olhos aí. E você vai ter 30 segundos para você orar. Mas eu queria muito pedir que você orasse por você. Eu vou orar por mim. E eu estou aí sentadinha com você, ouvindo a mensagem que Deus quer falar ao nosso coração. Deixa Deus falar a você. Sabe que se você não prestar atenção, não vai adiantar nada. E aqui piscou, não vai pegar o raciocínio, porque hoje é bastante raciocínio. Vamos juntos? Pai, a mensagem é tua. E mais uma vez, tenha misericórdia de mim. E mais uma vez eu te imploro pela tua graça e misericórdia, Senhor. O Senhor está presente aqui.
E o Senhor sabe, Senhor Deus, que eu não tenho a menor condição de falar absolutamente nada daqui. Eu não tenho nenhuma autoridade sobre essa mensagem. Nenhuma. Porque eu estou precisando demais dela. Então, Jesus, eu te peço, fala de mim, fala por mim e fala para mim, para que teu nome seja honrado e glorificado aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Essa semana a gente, na verdade, já tem participado já vários dias. As mulheres dos legendários fazem devocionais todas as manhãs, às 6:30 da manhã. Eu não sou a pessoa mais fiel e, por culpa da pastora Tânia, eu comecei a participar. Ela é responsável por isso. Então, Deus tem me levantado para prestar atenção, e às vezes eu estou me arrumando para trabalhar e eu estou ali, estando junto. E essa semana, uma mensagem, uma jovem, falou de uma forma tão simples e tão poderosa, somente com esse versículo. E eu orei muito para que Deus mostrasse a mensagem que Ele queria trazer essa noite, e de verdade, esse versículo não saía do meu coração. Eu não me lembro quando é que eu preguei num versículo só, e eu não me lembro realmente quando que eu preguei sem falar histórias. Mas é o que Deus quer. Então eu entendo de verdade que de alguma forma Deus quer falar ao seu coração e também ao meu. Então, em primeiro lugar, a gente vai destrinchar esse único versículo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Primeira questão, vamos nós, as perguntas. Entrega o teu caminho. Entrega. Quando você pensa na palavra entrega, o que significa? Gente, sempre é definição, a primeira pergunta, sempre. Então, vamos lá. Entregar é dar? Dar na mão para uma pessoa? Entregar é dar? Entregar é confiar? Eu posso confiar na pastora Tânia e não dar nada para ela. Então, entrega é dar. O que mais? Quando a gente fala assim, eu me entreguei muito naquele trabalho, eu me dediquei muito ao trabalho. Então, entrega também é dedicação. Mas vamos falar entrega no sentido de dar. O dicionário diz o seguinte, é a ação de transferir algo de uma pessoa para outra. Entregar é dar, entregar é transferir. Falar nisso, eu queria... meu bem, pega aqui para mim, por favor. Esqueci de dar para ele. Pega, menino. Pega, rapaz. Não pegou? Obrigada, querido. A gente nem testou. Eu entreguei? Porque entregar é dar, mas para entregar, eu tenho que soltar. Eu tenho que abrir mão. Eu tenho que liberar, eu tenho que realmente deixar, soltar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Essa é uma realidade na sua vida? Se eu fosse perguntar aqui para você, você realmente já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Porque pressupõe que você solta. E se eu entrego algo a alguém e eu solto, significa que aquele alguém é dono daquilo que eu entreguei, sim ou não? Sim? Toma, Laís. Ela vem, danada. Venha, venha. Não é seu, mas eu vou te emprestar. Sem senha não adianta. Tem muita gente se relacionando com o Senhor Jesus assim. O Senhor quer emprestado a minha vida, Senhor? Eu te empresto. Senhor, é a minha vida, eu estou te emprestando, tá? Eu não vou estar te dando, não. Eu te empresto. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida, que o Senhor conduza a minha vida, mas eu sou dono.
eu continuo no controle. E aí, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, desde que eu lhe dê condição para isso. Desde que eu deixe. Vai pensando aí na sua vida. Não é assim que a gente tem se relacionado com o Senhor Deus? Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, mas eu não te libero para fazer tudo, não. Sabe por que tem coisas que eu não consigo fazer? Tem coisas que eu não sou capaz. Eu preciso ter o controle, porque a vida é minha. Então, desculpa, vai, Senhor, eu te amo, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que eu pedi, eu pensei, mas eu te empresto. Mas quando eu quiser de volta, você me devolve. E é assim que nós lidamos com esta entrega. Entregar é dar, é liberar, é transferir. E entregar é transferir a posse. Imagina que você é dono da sua vida e você transfere para Jesus, que Ele seja o dono da sua vida. Vamos ser muito sinceros aqui. Isso já aconteceu com você? Isso tem acontecido com você? É assim, de verdade, que você se relaciona com Deus? Eu estou lendo um livro. Na verdade, os meninos dizem, o Felipe principalmente, diz que eu desaprendi a ler. Eu não estou lendo mais, porque eu estou ouvindo. E aí eu vou no carro e vou ouvindo. Tem um aplicativo e eu vou ouvindo. Com isso eu consigo ler, ouvindo, vários livros. E o livro se chama O Impostor que Vive em Mim. E quando ele fala do impostor que vive em mim, na grande verdade, quem é esse impostor? Esse impostor foi alguém que eu criei. Eu criei alguém que agradasse aos outros. Eu criei alguém, ou eu criei uma imagem de mim, que levasse os outros a gostarem de mim. Então, eu criei um impostor ou uma impostora que, na verdade, servisse como alguém que influenciasse. Mas aí é uma maquiagem. É alguém que a gente cria, porque quando eu falei que eu criei o impostor, você também criou. Porque existe dentro de cada um de nós um impostor que a gente criou. Sabe aquele impostor que aparece na rede social como alguém super forte, super bom, super poderoso, super sábio, super bonito, super atraente, super eloquente, super santo, super santificado, super crente? Esse é o impostor que vive em mim. Mas Jesus não morreu pelo impostor que vive em mim. Porque o eu mesmo, que não é o impostor, o eu verdadeiro, quem a Carla é, quem você é, não é tão agradável assim. Não é tão legal. Não é tão gente boa. O eu mesmo, o você mesmo, e você sabe disso, tem muitos pecados. Tem muita coisa que passa pela sua cabeça, pela sua mente. Quantas coisas passam pela sua memória, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, que se você falasse, seria um escândalo. Que se você pronunciasse, seria terrível. Quantas coisas você deseja que, se ficasse estampado e ficasse público, seria uma vergonha. Quantas vezes você pensa diariamente em coisas para fazer, para dizer, para sentir, para viver, que você se envergonha. Mas você criou um eu ou um impostor, e esse impostor é que aparece. E você consegue, nesse impostor, segurar, porque esse impostor permite, como é ele que aparece, que você mesma ou você mesmo continue vivendo a podridão
que existe no seu coração. Carla, você está exagerando. Será? Será? Queridos, Jesus conhece o seu coração. E Jesus conhece o meu coração. E Jesus sabe como somos maus. Jesus sabe como somos pecadores. Jesus sabe como nós precisamos da misericórdia dEle e do amor dEle. E é esse Jesus que me ama incondicionalmente, apesar de conhecer não apenas o falso eu, não apenas o impostor, mas eu mesma, esse Jesus que me conhece a fundo, que sabe exatamente quais são as minhas tentações, quais são os meus desejos, quais são os meus pecados, quais são as minhas ambições. Esse Jesus me ama. E é esse Jesus, é para Ele que eu preciso entregar esse eu real, esse eu verdadeiro. Às vezes a gente, como crente, cria uma máscara muito bonita, e aí as pessoas acham que a gente tem uma família perfeita, que a gente tem uma vida perfeita, que a gente não faz nada de errado, e que a gente tem uma estampa fabulosa, e isso não é verdade. Porque Jesus te conhece a fundo, mas Jesus quer você, do jeito que você é, podre, pecador, insaciável, descontente, depressivo, triste, caluniador, hipócrita, alguém que peca, esconde o seu pecado, que não se arrepende, e que peca de novo, e de novo, e de novo, que não se contém, que não segura a sua violência, que não segura o seu ímpeto, que não consegue deixar de falar mal. Esse sou eu. Essa é você. Jesus ama você assim. E Jesus quer que eu entregue isso para Ele. Jesus quer que você entregue isso para Ele. E é uma entrega completa. Não é entregar o bonitinho, não é entregar o fake, não é entregar o impostor que há em mim, é entregar quem você é entregar você do jeito que você é. Porque se a gente fizer isso, a gente se liberta do pecado que domina cada um de nós. O pecado te domina. Porque se o pecado não nos dominasse, a gente não pecaria. Hoje de manhã o Felipe falou que a gente ama o pecado, achei exagero. Mas, falou bonitinho, não foi? Babando aqui. Não é que fosse exagero, realmente a gente acaba cedendo ao pecado, porque pecar é gostoso, pecar é bom, pecar é agradável. Falar mal dos outros, fofocar, pensar um monte de bobagem, olhar um cara maravilhoso e pensar coisas a respeito dele. O que é isso? Olhar uma pessoa maravilhosa, uma mulher linda e pensar coisas sobre ela. Esses somos nós. E é esse eu que precisa mudar. Então é entregar o meu eu completamente, mas não é emprestar. Porque quando você dá, quando você entrega, você não quer de volta. Será que eu vou querer de volta aquela pessoa ruim que eu sou? Será que eu vou querer de volta o pecador que eu sou? A pessoa errada que eu sou? Não, eu não quero de volta. E é esse que Jesus quer. Porque é esse que Jesus quer transformar. Entrega completamente, sem querer de volta. A menina, quando ela pregou e quando ela falou a mensagem, eu vou usar a expressão dela. Entregar é se joga, se entrega, se joga, porque é esse Jesus maravilhoso que vai receber você do jeito que você é, sem máscaras, sem mentiras, se entrega para o Senhor. Em segundo lugar, entrega o teu caminho.
Entrega o teu caminho ao Senhor. A gente sabe que quando a gente fala caminho, o que quer dizer caminho na Bíblia? Nesse caso, nesse contexto. Vida. Então, entrega a sua vida, entrega a sua trajetória, entrega tudo aquilo que você está vivendo. Só que, se você olhar o texto, ele fala assim, entrega o teu caminho. Então, eu quero crer que ele me faça entender que o caminho é meu. A vida é minha. Quem aqui é dono da sua própria vida? Levanta a mão. Não? Você pode fazer o que você quiser? Quem pode fazer o que quer? Levanta a mão. Corajosa ali. Quem faz o que não gostaria de fazer, mas acaba fazendo? Levanta a mão. Quem deixa de fazer aquilo que gostaria muito de fazer, mas acaba não fazendo? Levanta a mão. Difícil a pergunta, não é? Somos ou não somos donos da nossa vida? Podemos ou não fazer aquilo que a gente quer fazer? Porque se você disser que você não é dono da sua própria vida, você vai virar para Jesus e falar assim, Senhor, eu não sou dono, eu fiz sem querer. Não era eu, era o impostor que está em mim. Não fui eu que pequei. Não fui eu, porque, afinal de contas, eu não sou dono, eu não posso controlar, sim ou não? Eu posso controlar as minhas decisões? Sim? Se eu posso controlar as minhas decisões, eu sou dona do meu caminho? Sim ou não? Então, quem acha que é dono do seu caminho, levanta a mão. Sabe por que nós somos donos dos nossos caminhos? Porque a gente pode escolhê-los. Você pode escolher o caminho que você quer viver? Sim ou não? Vamos ver lá? Entrega o teu caminho ao Senhor. Acabamos de ver, certo? Mas tem um texto interessante chamado, que é em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, 13. Diz assim, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. De quem é a decisão de entrar pela porta larga ou pela porta estreita? É nossa. Se a decisão de escolher a porta larga ou a porta estreita, o caminho largo ou o caminho estreito é minha, eu sou responsável pelas decisões que eu tomar, certo? Sim ou não? Então, eu sou responsável pelo fim da minha vida. Quem aqui acha que é responsável pelo final da trajetória da sua vida? Levanta a mão. Quem acha que não pode ser responsabilizado pelo final da trajetória da sua vida? Levanta a mão. Quem não acha nada e não sabe o que responder? Queridos, isso é muito importante, porque nós somos responsáveis pelas escolhas que a gente faz. Nós somos responsáveis se nós vamos para o céu ou vamos para o inferno, sim ou não? Então, eu quero te informar que se você ainda não tomou a decisão correta de entrar pela porta estreita e caminhar no caminho estreito, você que não tomou essa decisão ainda, o final da sua trajetória é o inferno. Eu preciso te informar isso. Você não vai sair daqui inocente sobre essa verdade. A Bíblia diz que o final do caminho largo é a perdição. Mas o final do caminho estreito é a vida. Amém? E a vida com Cristo eternamente no céu. Então, eu sou responsável pelo final
da minha trajetória, pelo final da minha jornada. Estamos falando aqui sobre caminho, ok? E quando você pensa em caminho, caminho tem início, tem trajetória e tem fim. A gente acabou vendo, não é isso? Quando é que começou o caminho da sua vida? Quando você nasceu? Quando você nasceu, começou o caminho da sua vida? Gente, vamos lá, me ajuda? Sim ou não? Essa é fácil. Quando começou o caminho da sua vida, a trajetória da sua vida? Quando você nasceu? Ou começou no coração de Deus, quando Deus planejou a sua existência? Desculpa, não quero confundir mais. Começou quando a gente nasceu, pronto. Está enrolado, né? Vamos direto. Para ficar fácil, a trajetória da nossa vida começa quando eu nasço, ok? Nasci. E aí, durante a trajetória da minha vida, eu tenho toda uma jornada. Mas a gente tem algumas verdades sobre esse caminho. A primeira verdade que a gente entendeu é que eu escolho a trajetória da minha vida. Eu escolho. A segunda questão que a gente acabou de identificar é que esse caminho meu tem início, tem trajeto e tem fim. E hoje estou muito mais perto do fim do que quando eu nasci, certo? Posso dizer que talvez alguns de vocês estejam mais perto do que eu. Ou eu posso dizer que talvez eu esteja mais perto do fim, porque a gente não sabe quando será. Então, uma outra verdade é que eu não sei quando vai acabar a trajetória da minha vida. Porém, a gente também sabe que essa jornada nem sempre ela é feita de um caminho reto. Muitas vezes a minha vida e a sua vida, ela tem trajetórias sinuosas. E o que faz uma trajetória ser sinuosa? Muitas vezes a gente escolhe o caminho mais fácil. O rio, por que o rio é tão sinuoso? Muitas vezes. Quando eu falo sinuoso, faz curvas. Porque o rio ele vai andar pelo caminho mais fácil. E às vezes a trajetória da nossa vida, ela é torta. Porque a gente faz escolhas de andar pelo caminho mais fácil. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei quais escolhas você está fazendo. Mas saiba que o caminho mais fácil nem sempre é o caminho de Deus para você. Às vezes a gente também tem caminhos que não só são tortuosos, porque a gente escolhe, mas muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa trajetória, a gente encontra obstáculos. A gente encontra pedra, a gente encontra pedregulho, a gente encontra parede, a gente encontra obstáculos, a gente encontra buracos. Eu não sei como está a sua vida, mas você está encontrando buracos na sua vida? Você está encontrando obstáculos? Você encontra dificuldade para caminhar? Ou a sua vida é uma vida fácil? Ou você vive no mar de rosas? Todos nós encontramos muitas jornadas, muitos obstáculos. Afinal de contas, espera-se que eu e você tenhamos escolhido o caminho estreito. Querido, se o seu caminho não está tão estreito assim, e se sua vida está fácil demais, porque o pecado não incomoda o seu coração, pense se você está no caminho certo. Se o pecado não te incomoda, se o erro não te faz doer, sentir, se você no seu coração acha que é tudo natural, é muito simples pecar, é muito natural pecar, é muito comum porque todo mundo faz. Se você não tem compromisso com a santidade, se você não tem compromisso com a verdade que é Jesus, talvez o seu caminho não esteja tão apertado. E se você não está no caminho estreito, olha onde você está. Pense que o final do seu caminho é você que escolhe. Dá tempo de mudar de lugar. Dá tempo de trocar de caminho. Dá tempo de ter uma vida de fidelidade ao Senhor. Dá tempo de ter uma vida de comprometimento com o Senhor. Dá tempo de se arrepender dos seus pecados. Um outro texto que a gente
também pensa sobre caminho é Provérbios capítulo 16, versículo 9, que diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nós planejamos o nosso caminho, mas quando a gente realmente fez a opção por escolher o caminho estreito, o Senhor direciona os nossos passos. O Senhor cuida de cada um de nós, se a gente quiser. Sabe, queridos, essa jornada que eu e você começamos quando a gente nasceu, essa jornada que talvez tenha para você 5 anos, 10, 15, 20, 30, 80, se você já está nessa jornada há tantos anos, se você acha que você já está chegando lá no final da sua jornada, ou se você acha que você tem toda uma caminhada pela frente, saiba que você não deve trilhar essa jornada sozinho. Quem é que trilha a jornada com a gente? A gente vai caminhando. Quem já viu O Peregrino, o filme? Levanta a mão. Quem já viu? Desafio vocês a verem o filme O Peregrino. O Peregrino. Ou lerem o livro, que é maravilhoso, ainda melhor que o filme. E essa jornada, o peregrino, ele vai caminhando e ele vai agregando pessoas com ele. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que nos acompanham na nossa jornada? São a nossa família. E a gente está no mês de maio, até agora eu nem tinha falado da família. Mas a família é quem a gente vai levando com a gente. A família trilha a caminhada com a gente. A família segue esse caminho, essa jornada com a gente. E essa família, na verdade, vai caminhando com a gente, vai caminhando durante toda a nossa jornada, mas durante o caminho, pode ser que alguém caia. E é nossa responsabilidade pegar no colo e levar em frente. Pode ser que alguém da sua família se afaste. Talvez alguma pessoa da sua família não queira mais trilhar esse caminho com você. E isso dói. Dói muito. Entristece o nosso coração. Angustia a nossa alma. Você não está nessa caminhada sozinho. Você é responsável por quem está com você, que está trilhando essa jornada com você. E às vezes a gente não tem a noção sobre isso. Muitas vezes a nossa casa, ela é formada de várias pessoas que parecem estar trilhando jornadas isoladas, mas todas no mesmo lugar. É a sua casa um lar? É a sua família um pedacinho do céu? Um lar de verdade? Ou você se sente como que você morasse num hotel, onde cada um tem o seu quarto, onde cada um vive a sua vida, de vez em quando vocês se encontram para jantar ou para almoçar, de vez em quando vocês se reúnem, e todos os domingos ou quartas-feiras vocês se juntam no mesmo carro, e vocês vêm juntos, porque, afinal de contas, ninguém pode saber que na sua casa vocês vivem no hotel e lá não é um lar. Carla, de novo você está exagerando. Eu fiz assim um exagero enorme, porque há muitas famílias vivendo assim. Famílias que não trilham caminhadas juntas, famílias que não percorrem trajetos juntos, famílias que não estão em jornadas juntas, famílias que não se conhecem, pais que não conhecem os filhos, filhos que não conhecem os pais, marido que não conhece a esposa, esposa que não conhece o marido, pessoas que não se conhecem e, apesar de se gostarem e até mesmo se amarem, não tem uma pela outra o sentimento de quem é peregrino e peregrina caminhando junto. Parece que a gente está nessa vida como turista. E parece que a gente vai turistando. A gente vai conhecendo aqui, a gente vai passando por ali, a gente vai caminhando ali. Queridos, a nossa vida é de peregrinação, porque nós estamos em direção à terra prometida, amém? Eu estou. Nós estamos em direção à terra prometida. E o Senhor Jesus tem para você um céu maravilhoso, mas você está em peregrinação até lá. Peregrinar não é ter conforto, peregrinar não é viver uma vida de facilidades. Peregrinar é caminhar o caminho estreito, mas é um caminho que você está junto com a sua família, e que você agrega, e que você tem amigos, e você tem irmãos, e você leva um monte de gente com você, e você quer muito que muita gente caminhe nesse caminho com você. Você quer levar um monte de pessoas com você para Jesus, mas o turista não.
O turista quer turistar sozinho. O turista quer seguir a vida sozinho. Ele quer curtir. Ele quer curtir. Turistar é fácil, é bom, é gostoso. Mas nós não estamos aqui de turistas. Tem muita gente querendo curtir a vida cristã, curtir a vida com Cristo, e não é para curtir. Nós não estamos aqui como entretenimento. Essa igreja não é um entretenimento para a sua alegria. Essa igreja é uma agência do Senhor. Aqui é casa de oração. Aqui é casa onde a gente deve levar a mensagem do Senhor Jesus aonde nós estivermos. Nós precisamos viver uma vida de fidelidade ao Senhor. E não dá para a gente não ter compromisso com isso. Não dá para eu achar que é normal. É normal o meu pecado, a minha vida de pecados. A minha vida de falta de compromisso, de preguiça. Não há como a gente achar que é normal, porque eu não estou aqui como turista. Se você veio aqui para se entreter, que o Senhor Jesus arrebente o seu coração, e você seja quebrado, e você seja transformado no nome de Jesus. Jesus está aqui, querido. Você não pode achar que isso é normal. Mas o mais importante nessa jornada é que Jesus está nela. E Jesus, ele pode ter 3 papéis na jornada da sua vida, na jornada da minha vida. Jesus pode ter um papel que é o papel de acompanhar a gente. Sabe quando Jesus está junto? Jesus está junto de você? Sim ou não? A gente pode virar para Jesus e falar assim: Jesus, vem comigo. Jesus está vindo. Vem, Jesus, vem comigo. Mas quem está guiando? Eu. Jesus, vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Jesus, vem comigo que eu vou te mostrar onde a gente vai. E tem muito crente vivendo com Jesus, onde ele só é aquele acompanhante. Jesus só está te acompanhando. Sabe por quê? O crente que só quer Jesus acompanhando, não quer nada além de alguém que está ali só observando você. E não quer um compromisso para que esse Jesus transforme a sua vida. Mas Jesus pode também ter outra função. Jesus pode estar te acompanhando, mas de longe. Jesus pode estar lá longe. Jesus pode estar longe só vendo tudo que você está fazendo. Porque de verdade você ainda não sabe contar com Ele para dirigir sua vida. Porque de verdade você nem sabe o que é orar durante a semana. E você nem sabe o que é ler a Bíblia. E você nem tem um relacionamento pessoal com Jesus. E você só se lembra da existência de Cristo Jesus no domingo, quando você vem à igreja. Quando você não está com preguiça. E aí, queridos, a grande pergunta que a gente tem que fazer é: será que Jesus está te acompanhando de longe? Será que Jesus está vendo as bobagens que você está fazendo? Será que Jesus só está realmente lá, vendo tudo que você está fazendo de errado, mas você teimosamente continua seguindo o seu caminho longe de Jesus? Só que tem uma terceira pessoa, ou então tem uma terceira maneira de Jesus se manifestar nas nossas vidas. E esse Jesus que tem a sua terceira manifestação, Ele não te acompanha, Ele não te segue, mas Ele é o caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E esse Jesus, que é o próprio caminho, Ele que conduz. É Ele que é o dono do caminho. É Ele que te dirige. É Ele que direciona a sua vida. É Ele que faz o que Ele quiser com você. Sabe, queridos, não é sobre caminhar com Jesus. É sobre caminhar em Jesus. Não é sobre caminhar com Ele.
seguindo, é caminhar nele, entregando o meu caminho nas mãos dele. E a partir do momento em que eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu estou dizendo para ele: Senhor Jesus, o meu caminho é teu. Eu não sou dona mais de mim. Eu não tenho condição de dominar a minha vida ou de tomar qualquer atitude. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, toma posse do meu caminho, porque eu sou propriedade exclusiva tua. Amém? Isso acontece com você? Você pode dizer que você fala esse versículo: entrega o teu caminho ao Senhor? Você pode dizer do fundo do seu coração: eu já entreguei o meu caminho ao Senhor, e Ele é o dono da minha vida, e é nele que eu vivo, e é nele que eu me subsisto, e é nele que eu traço a minha jornada, e é nele que eu estou vivendo, e é Ele que conduz a minha alma, a minha história e a minha vida. Em terceiro lugar, entrega o teu caminho ao Senhor. Senhor aqui, o nome no grego é Kyrios, que quer dizer dono. Carla, mas não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico. Em hebraico é Adonai, Senhor. Senhor, dono. Eu já falei isso aqui antes. Nós não sabemos o que é ser posse de alguém. Nós não sabemos. Porque nós não temos escravos, graças a Deus por isso. Nós não conseguimos imaginar um homem se achar dono de uma mulher. Não é isso? Aqui não existe isso. Existe? Nem na França, né? Vamos poupar os nossos amigos da França hoje. Não existe ninguém ser dono de ninguém. Mas essa imagem de Deus ser nosso dono é maravilhosa. Ser posse do Senhor Deus, ser Ele Senhor da nossa vida, na essência daquilo que significa a palavra ser dono, ser possuidor e sermos nós propriedade dEle, é bênção demais. Então entrega o teu caminho ao Senhor, Ele é Senhor. Confia nele. O que é confiar? O que é confiar? Não falem todos ao mesmo tempo, que eu fico confusa. O que é confiar? Hã? Acreditar. Quem acredita, confia? O diabo acredita em Deus, sabia? A Bíblia diz isso. E morre de medo. Confiar é descansar. Quando você confia em alguém, você descansa. Vou trazer um exemplo muito fácil. E aí vamos ver como é que vão ser as respostas aqui. Não quero causar discórdia, ok? Quantas esposas aqui dirigem? Levantem a mão. Esposas dirigem. Não muitas. Muito bem. Eu estou na dúvida se eu pergunto ou não pergunto. Mas vamos lá. Quantos maridos estão tranquilos de dormir quando a sua esposa está dirigindo? Ah, meu bem. Olha isso, gente. Sabe quando você sabe que você confia na pessoa? Eu durmo fácil, não no volante. Eu durmo fácil no carona. Então, assim, Davidson pega o volante, começa a dirigir. Ó, que beleza. Coisa boa, gente, aquele balancinho do carro, e a gente não dorme. Eu durmo porque eu confio. Tem gente que não consegue, de jeito nenhum. O olho desse, começa a dirigir junto. Confiar é descansar. Confiar é não temer.
é não se angustiar. Vamos trazer para a sua vida com Cristo aqui. Seja sincero no seu coração. Para você. Você realmente confia no Senhor? Sabe por quê? Porque a gente só sabe quando a gente confia em Deus, quando a gente passa por um problema. E quando a gente passa por um big problema, um grande problema, quando a gente passa por um problemão. E quando a gente passa por um problema, que a gente perde o domínio. A melhor maneira de confiar em Deus é quando você percebe, quando você alcança a informação de que você não tem poder, de que você não tem gestão sobre aquilo, que aquilo foge do seu controle. Você não tem controle. E diante do fato de você não ter controle sobre alguma coisa, você tem duas opções. Ou você se desespera e pela sua própria força, você quer resolver o problema na base da sua força, ou você se entrega, ou você confia, ou você relaxa, ou você descansa. Seja sincero. Se você desse uma nota de 0 a 10 na sua confiança, no seu descansar em Jesus, que nota você daria? Já teve nota melhor? Você já confiou mais em Deus? Você já descansou mais em Deus? Você já teve em Deus a certeza absoluta de estar no colo do teu Pai? A Bíblia tem milhares de versículos sobre confiar em Jesus. A Bíblia tem milhares de versículos sobre fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Tudo que está passando na sua vida, Deus não perdeu o controle. Tudo que você está vivendo, Deus não perdeu o controle. Deus tem controle de tudo que está acontecendo com você. Não perca a sua fé. Não perca a sua confiança. Confia. Confia. Algum tempo atrás, um grupo de botânicos estava fazendo um estudo e eles descobriram uma flor muito rara, muito rara. E essa flor, ela crescia sempre em lugares muito inóspitos, muito difíceis. E aí esse grupo de botânicos, eles descobriram que existia muitas dessas flores dentro de uma caverna. Essa caverna só podia ser acessada através de um buraquinho, um buraco na pedra. Só que aquele buraco era um buraco muito pequeno. E aquelas flores estavam lá embaixo, na direção da luz que passava e que entrava através daquele buraco. Só tinha chance de entrar naquele buraco uma criança. Então, eles acharam lá naquela região, uma região bem no interior, eles acharam uma criança e trouxeram aquela criança e explicaram para aquela criança, olha, a gente vai amarrar uma corda em você, na sua cintura, você vai ficar bem seguro, não se preocupe. E aí a gente vai empurrando, vai soltando a corda, e você vai descer por esse buraco, e você vai chegar lá embaixo, aonde tem aquelas flores lá. E aí você vai levar essa cestinha, e você vai pegar algumas dessas flores, porque a gente precisa estudar essas flores. Tudo bem? A criança virou e falou assim, tudo bem. Mas a criança virou para aquele grupo de botânicos e falou assim, mas vocês esperam um pouquinho? E aí eles não entenderam nada, e ele foi lá na casa dele, e aí ele trouxe o pai dele. Quando ele trouxe o pai dele, virou para aqueles botânicos e falou o seguinte, eu vou descer pela corda, só se quem segurar a corda for meu pai. É assim que você se relaciona com o seu pai.
Sabe, queridos, você não está nesse buraco porque Deus colocou você nele por vontade para te fazer mal. Porque Deus não é um Deus que quer o seu mal. Deus só quer o seu bem. Você não está passando por essa dificuldade porque Deus quer fazer você sofrer. Mas Deus tem objetivos. E muitas vezes os sofrimentos nos aproximam dele, do nosso Pai. A última parte desse versículo é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Veja, a consequência de você entregar o seu caminho ao Senhor, de você confiar no dono da sua vida, a consequência de você colocar-se no caminho que é o próprio Senhor, e ele, absolutamente nele, você seguir essa trajetória. A consequência de você confiar só em Jesus é que ele vai agir. Você acredita realmente que a sua fé move o coração de Deus? Sim ou não? A Bíblia diz, e a gente vive, mas só experimenta isso quem crê. Em outra dessas mensagens das mulheres, das esposas dos legendários, me chamou muito a atenção também um testemunho. Uma jovem senhora. Ela falou que ela, casada, se converteu e ela aceitou Jesus na vida dela. E ela levava os filhos à igreja, mas o marido não queria, o marido não ia. O marido não aceitava Jesus, o marido não entendia que aquilo era para ele. Um militar muito durão, muito forte, muito definido, muito decidido. Isso não é coisa para mim. E aquele homem bebia muito, e aquele homem fumava, e aquele homem tinha a vida dele. Era um bom pai, era um bom marido, mas tinha a vida dele, e não queria abrir mão da sua vida. E aquela mulher continuou orando. Passaram-se anos, e ela orando, para Deus tocar no coração dele. Ele ia no Dia das Mães, ele ia no Natal, ele ia no Ano Novo, mas ele não aceitava Jesus no coração dele. E aí Deus tocou no coração dela para que orasse, para que ele quisesse ir para o Legendários. Isso é do coração de cada um, ok? Eu estou contando um testemunho daquela mulher. E aí, no coração dela, o sentimento dela era orar para que ele fosse ao Legendários. E aí ela orou, e todos os dias, quando ela levava os filhos à escola, dentro do carro, vamos orar pelo seu pai, para ele aceitar. Qual era a chance daquele homem ir para o Legendários? Nenhuma. E aí eles não tinham o dinheiro para pagar a ida, porque tem custos, e é necessário que haja esse gasto. Só que aí teve um dia que ela orando, e ela pediu a Deus: Senhor, me mostra, me diz, abre o caminho. Naquele mesmo dia, ela vendia carros, e aí já fazia muito tempo que ela nem trabalhava, desde a pandemia ela nem trabalhava. De repente, uma das pessoas com quem ela fez negócio, estou mandando um dinheiro aí para você, e aparece na conta dela um Pix exatamente do valor da entrada nos Legendários. E aí ela falou com ele, e aí ela falou que Deus tinha um propósito, e Deus tocou no coração dele, e ele foi, e ele subiu a montanha. E aí aquele homem subiu a montanha, e a fala daquela mulher é que ela orou tanto para Deus fazer o milagre, e ela disse que quando aquele homem desceu a montanha, era outro homem, porque ele se converteu, ele se encontrou com Jesus, e aquele homem tão militar, tão forte, nunca chorava igual uma criança, porque tinha conhecido Jesus. Sabe, queridos, Deus pode fazer um milagre. Deus, o nosso Deus, é Deus de milagre. Você acredita nisso? Mas a gente esquece. A gente vive, às vezes, uma vida tão racional, que a gente esquece que o nosso Deus é Deus do impossível. O nosso Deus pode mudar você. A dureza do seu coração, a insensibilidade da sua alma. O nosso Deus pode transformar a sua vida.
O seu Deus pode mudar alguém que você ama. O seu Deus pode converter e pode transformar a vida de alguém que você ama demais. É esse Deus que quer agir. Ele quer agir na sua vida e na minha vida. Feche os seus olhos e nós vamos orar agora. Eu queria que o pessoal do louvor viesse. A gente vai cantar uma música. E a minha pergunta é se você tem visto Deus agir em você. Você tem visto Deus agir na sua família? Você tem visto Deus agir na sua vida? Você tem presenciado e experimentado o agir sobrenatural de Deus na sua casa, no seu coração, na sua alma, na sua vida? Sabe, nós não andamos por vista. Nós precisamos andar olhando para o Senhor Jesus. Nós precisamos andar pela fé. Queridos, há quanto tempo você não vê? Há quanto tempo você não ouve a voz do Senhor Jesus? Há quanto tempo você não tem um relacionamento fiel, pessoal, uma intimidade, um encontro com Jesus? Talvez você diga assim: eu nunca vi, eu nunca senti, eu nunca consegui sentir a presença do Espírito Santo, mas eu quero. E nessa noite eu quero tomar uma decisão sincera de aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Feche os seus olhos. Concentre-se, por favor, no seu coração. Hoje o seu pecado te incomoda, os erros que você comete, que entristecem a sua família, que destrói o seu relacionamento com Deus, te incomodam. Hoje, se você se encontrar com Jesus, você sabe que Jesus te ama, você sente a presença do Senhor Jesus na sua alma e na sua vida. Querido, se essa noite você quiser tomar uma decisão sincera, de atravessar e de escolher atravessar a porta estreita e trilhar o caminho estreito, porque você quer no final da sua vida se encontrar com Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que nessa noite gostaria de aceitar Jesus como Senhor da sua vida, entregar-se para Ele, dizer: Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti, eu não quero mais ser dono de mim, eu não quero ter domínio sobre a minha vida, mas eu quero entregar nas Tuas mãos. Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão sincera diante do Senhor? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Será que tem alguém aqui que está vivendo uma vida morna, está vivendo uma vida fria? Será que tem alguém que está vivendo aqui uma vida onde você já não sente mais a presença de Deus, onde você já não tem mais aquela fé, onde você já não tem mais aquele relacionamento com Deus tão intenso, onde a sua vida espiritual é burocrática, onde a sua vida espiritual é aquela mesmice de sempre, onde você já não consegue enxergar a ação poderosa do Espírito Santo na sua vida e na sua família, mas você nessa noite gostaria de tomar uma decisão sincera diante de Jesus e entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele mesmo sem saber como, e se colocar nas mãos dele para ele dominar todo o trajeto da sua existência. Essa noite é o dia da sua decisão. Você quer tomar uma decisão nessa noite? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém, sinceramente, diante do Senhor Jesus, alguém que nessa noite entendeu a mensagem de precisar entregar a sua alma ao Senhor, e nessa noite gostaria de sinceramente se colocar diante do Senhor e dedicar a sua vida a Ele. Alguém essa noite que eu gostaria de orar por você? Levanta a sua mão. Seja sincero, querido. Alguém? Eu não vou te chamar aqui à frente. Eu não vou chamar você à frente. Isso é entre você e Ele. Porque se trata dEle, não se trata de mim. Não se trata de você, se trata dEle. Vamos ficar de pé e nós vamos cantar. E nós vamos louvar ao Senhor. Se em seu coração você sentir na sua alma a vontade de vir à frente, venha, fique à vontade. Mas se em seu coração você tomar uma decisão diante do Senhor Jesus e quiser que a gente converse e ore por você,
eu estou aqui à sua disposição. Me procura no final, a gente vai orar juntos. Mas eu queria muito que você e eu não saíssemos daqui sem realmente tomar uma decisão, sabe, querido? Quando você não toma uma decisão para o sim, você toma uma decisão para o não. Não tem como. Essa é a verdade. Quando você não toma a decisão para o sim, eu quero entregar o meu caminho ao Senhor, eu tomo uma decisão do agora não, do espera Jesus. Senhor, eu continuo te emprestando a minha vida. Senhor, mas eu não quero te dar, eu não quero te entregar. Se esse é o sentimento do seu coração, se essa mensagem não falou nada ao seu coração, se realmente você entende que você está certo diante do Senhor, é a sua opção. Mas se no seu coração algo mexeu aí, e o Espírito Santo falou a você, e você tomou uma decisão sincera diante do Senhor Jesus, se no seu coração você sente vontade de vir à frente, eu vou orar por você. Se você não quiser vir à frente, mas sentir vontade, levanta a sua mão, eu ainda estou aqui, quero orar por você. Vamos cantar. Deus sabe o que está no seu coração. A gente vai orar agora. Mais uma vez eu insisto. Eu sei que tem pessoas aqui que já tomaram uma decisão sincera diante do Senhor. Talvez a sua trajetória com a sua família não esteja tão boa. Talvez tenha muita coisa a melhorar nessa trajetória. Talvez essa família precisa mudar. Talvez você precisa mudar. E certamente eu preciso mudar. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Deus querido, obrigada, Pai, porque o Senhor está aqui. É a atuação do Teu Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor passeia entre nós. E sabemos que o Teu Espírito está dentro de cada um de nós. Eu te louvo, Deus, porque
Ao meu coração o Senhor tem falado. E pela tua misericórdia nada sou. E ó meu Deus, eu te louvo, porque no nome de Jesus, o Senhor tem destruído o impostor que habita em mim. Meu Deus, que o teu nome seja honrado aqui, que a tua glória seja manifesta. Toca no coração dos teus filhos, dos teus servos. E ó meu Deus, faça-nos sair essa noite dessa igreja com a certeza absoluta de que nós trilhamos o nosso caminho e esse caminho é teu. Pai, eu quero entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar em Ti, depositar toda a nossa confiança e a nossa vida no Teu altar. Dirija os nossos passos, Pai, que a gente possa viver uma vida no Senhor. Pai, não fique longe da nossa presença. Senhor, não fique longe, não nos acompanhe, mas esteja em nós, seja por nós, viva em nós, nos conduza, porque o nosso final é viver uma vida eterna com o Senhor nos céus. Que o final da nossa jornada, nós nos abracemos, nós nos encontremos e nós possamos conhecer o Senhor Jesus. Te louvo e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus, que habita em mim e que habita aqui, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Meu bem. Pastora Tânia. Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão. Estende a sua mão para cá. Que o amor de Deus e Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, repouse sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. E que não seja somente hoje, mas que seja para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vá em paz. Eu quero